Olá pessoal, tudo bem? Bruno aqui novamente com vocês. Hoje eu vou tentar explicar um pouquinho de como é que funciona de fato a realização dos nossos projetos na linha Resto Mode. Muitos acham que é simplesmente colocar uma mecânica moderna num carro antigo, tira um, coloca o outro, simples assim está feito. A gente sabe que não é assim simples, não é assim tão plug and play. Na verdade, nunca é, para falar bem a verdade. Então a gente tem uma dificuldade sempre muito grande para, primeiro de tudo, entender o que é a demanda ou o uso do qual o carro vai ser usado com o cliente. Tem muitos clientes que vêm com uma ideia na cabeça, que viu algo às vezes num filme, numa série, acha que tal solução vai funcionar bem e muitas vezes não é bem aquilo que ele precisa. Então cabe a nós aqui, primeiro de tudo, analisar o que vai ser o quê? Qual vai ser o uso do carro de fato. Mas vou usar o carro para ir para a praia, vou usar o carro para viajar, eu quero usar o carro para ir para o mercado e também para fazer trilha. Bom, aí isso é um grande problema. Porque a gente sempre usa aqui a analogia do pato, né? O que você quer de fato fazer bem feito? O pato faz 3 coisas, mas nenhuma delas bem feita. Ele nada, anda e voa, mas nada direito. Então, o que você realmente precisa entender o seu projeto? Pô, meu carro, eu quero usar ele a maior parte do tempo para expedição. Então, ok, se é para expedição, a gente vai ter um foco para aquela aplicação. Mas eu também vou usar o carro para trilha, posso usar também para viajar também? Claro, pode usar. Só que ele não vai ser tão eficiente quanto para qual ele foi, de fato, projetado e desenvolvido. Por que é tão mais fácil fabricar um carro de corrida do que um carro de rua? Que é a história do pato, de fato. 10 vezes mais fácil um carro de corrida. Porque você consegue fazer um carro setado para aquilo que ele vai ser utilizado em 100% do tempo. Já um carro de rua, ele precisa andar vazio, carregado, em dia de chuva, seco, estrada ruim, estrada boa. Então são N variáveis no meio que devem ser consideradas. Então isso acaba complicando muito o desenvolvimento de um carro. Então quando o cliente vem aqui, a primeira coisa é entender o que de fato ele vai usar o carro na maior parte do tempo. Feito isso, a gente começa dali para frente a montar todo o escopo desde qual é o melhor powertrain, qual é o melhor tipo de suspensão a ser utilizada para aquele carro, mantém-se parte original ou não. Tudo isso é muito variável e pode-se aplicar N soluções. Todo ano as novidades estão vindo de forma muito rápida, principalmente do ponto de vista da eletrônica. A gente tem 5 anos, desde quando a gente, por exemplo, começou alguns projetos lá atrás que hoje já estão terminados. Hoje tem proprietários que olham assim, isso aqui podia ter feito já assim. Sim, hoje a gente já tem muito mais solução. Em 5 anos as coisas mudaram drasticamente. Então, a começar, por exemplo, pelo sistema de freio ABS, que até então, há 2, 3 anos atrás, não se falava nisso, não tinha como ter algo programável, digamos assim, um sistema de gerenciamento de freio. Tudo isso agora nos abre muitas portas para facilitar a escolha de, por exemplo, o câmbio. O câmbio é algo que realmente vale a gente colocar aqui como um bom exemplo, porque a gente tem aí um câmbio ZF8HP, que é usado de forma muito ampla em muitos carros, BMW, Rolls-Royce, Bentley, Land Rover, Amarok, enfim, são N carros aí que utilizam ele, câmbio de 8 marchas, muito bom, muito confiável, e até então, até 2, 3 anos atrás, não era possível, não existia uma forma de gerenciar isso. Hoje já existem pacotes prontos que você consegue comprar e está utilizando isso num carro, ou seja, com uma Fueltech, alguma coisa assim, abrindo várias portas para tornar os carros mais eficientes e mais modernos. A questão é, até que ponto também a pessoa deseja ter essa complexidade maior do carro? Tudo isso envolve o que depois? Manutenção. Quem realmente de fato vai conseguir mexer no carro? Por mais que os carros aqui no final a gente tenha um resumo completo, um manual, onde lá está tudo resumido, todas as peças que foram utilizadas no carro para facilitar justamente a manutenção, a eletrônica sempre é algo mais complexo. A gente, até mesmo como tem a parte de manutenção também aqui na RSC, diariamente a gente enfrenta vários desafios em carros originais já para resolver os problemas. Então imagina um carro que foi completamente refeito. E outro fato também que é importante a gente fortalecer aqui, que eu acho que é a questão do termo projeto. O que é um projeto de fato? Sem menosprezar, obviamente, outras modificações, customizações que são feitas, o projeto, de fato, ele no nosso ponto de vista, é algo muito mais abrangente do que simplesmente você colocar um jogo de roda e um kit lift numa caminhonete, por exemplo. A gente também faz isso aqui, óbvio, mas a gente não chama isso de projeto porque não envolve, de fato, um desenvolvimento maior, Podemos dizer assim que é um projeto de um escopo bem mais restrito.
Projeto para a gente entende-se como sendo realmente algo muito mais profundo, onde a gente se dedica incansavelmente aqui na parte de engenharia para fazer todo o estudo de dinâmica veicular, para dimensionar a suspensão da forma correta, dimensionar o freio da melhor forma possível, sistema de direção, fazer com que tudo isso case de forma correta. Quem nos acompanha já há um tempo ali, por exemplo, recentemente a gente divulgou materiais da GMC, onde mostra esse carro também andando, como fazer uma caminhonete de 3,5 toneladas e 800 cavalos, conseguir frear rapidamente, ter agilidade no trânsito para poder fazer uma curva com segurança, e é um carro que faz 0 a 100 aí em aproximadamente 6 segundos, mesmo com todo aquele tamanho. Consequentemente, isso tudo gera o quê? Um tempo, um lead time muito maior de execução dos projetos. Se a gente for analisar uma montadora, os times lá são compostos de quantos e quantos dezenas de engenheiros para fazer um carro. Isso fica às vezes 2, 3, 5 anos de desenvolvimento até de fato lançar o carro. E aqui a gente não deixa de fazer um trabalho muito similar. Tem todo esse projeto, desenvolvimento, desde um duto de ar-condicionado, que a gente tem que fazer impressão 3D para acomodar um novo sistema ali de caixa evaporadora debaixo do painel. É tudo muito complexo, não é simplesmente sair fazendo de qualquer forma. A gente sabe que mesmo parando para pensar, projetar tudo mais, a gente também encontra problemas na execução. Então imagina se fosse simplesmente sair fazendo assim de qualquer forma. Então, diante de todos esses fatores, eu estaria sendo hipócrita aqui também falar que o projeto aqui prevê tudo, chega lá e funciona 100%. Não, não é assim. Então isso tudo faz parte aqui do nosso dia a dia, da nossa rotina, fazer essa análise desde lá do início com o cliente de qual vai ser a aplicação do carro, para daí então definir exatamente qual vai ser o escopo do projeto, qual vai ser o powertrain, como é que vai ser o visual do carro, o que vai ser alterado, o que não vai, carroceria, pintura, elétrica. Tem toda uma sequência correta também a ser feita. Primeiro, se projeta o carro inteiro, recebe tudo, coloca isso tudo no carro, faz os testes com o carro todo provisório, sem pintura, com lata pendurada, seja lá o que for. Primeiro, se valida toda essa solução mecânica e eletrônica do carro, mesmo que a eletrônica seja provisória, então coloca-se um chicote provisório. Fez tudo isso, o cliente andou, gostou, validou, era isso que esperava, ok. Então agora sim, vai para fazer parte elétrica, remove-se a elétrica depois de pronta, faz toda a parte de funilaria e pintura, a hora que tiver isso tudo pronto, aí sim a gente recebe toda a mecânica aqui, restaura toda a parte de chassi, powertrain, deixa tudo novo, se revisa tudo novamente, coloca todos os componentes novos, e aí começa de fato a montar o carro novamente. Então, chassi, base restaurada, carroceria, isolamento térmico, isolamento acústico, instala-se elétrica, estofaria e aí então de fato termina o carro para fazer a entrega. Então tem toda uma sequência, uma cronologia ali a ser seguida, o qual também é um grande desafio porque a gente trabalha com vários parceiros, seja na pintura, estofaria, elétrica, e muitas vezes a gente não consegue casar as janelas de cada um, porque às vezes um carro que está 99% pronto, basta dar algum probleminha lá no meio do caminho, isso pode se estender por mais 1 ou 2 meses. E aí você perde uma janela num fornecedor, num prestador de serviço, e ele lá daqui só a 4 meses vai conseguir. Então é tudo muito difícil de conseguir casar certo essas datas, e isso acaba se estendendo muitas vezes os projetos, onde de fato a gente trabalha dedicado 100%, às vezes 1 ano e meio, 2 num carro, quando foi ver ele ficou pronto em 4 anos, justamente por conta dessas janelas, desses loopings ao longo do caminho, e dificuldades que vão aparecendo. Um ponto importante realmente a ser falado também aqui é essa questão das peças. A grande maioria dos carros que a gente trabalha aqui dependem 100% de peças importadas, seja uma restauração, seja uma modernização de algum carro. Desde a pandemia a gente vem enfrentando muitos problemas de fornecimento. Nos Estados Unidos, até mesmo na Europa, peças às vezes básicas, você precisa de uma simples, biela de algum motor ali, um pistão, alguma coisa assim. A gente tem encontrado dificuldades. Hoje não mais tanto, mas até 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás ali, era muito comum você entrar em qualquer site americano, está tudo lá como back order, solicitar lá em torno de 12 a 18 meses para ter a peça disponível. Então isso tudo acaba empurrando muito os nossos cronogramas para frente. É realmente bem desgastante isso. E outro ponto que até não mencionei, mas como as pessoas questionam, mas onde é que vem esses, por exemplo, motor, câmbio e tudo mais? Geralmente se usa de carros doadores, né? Algum carro que bateu, alguma coisa assim, que foi dado baixa, utiliza essa mecânica para instalar nesses carros antigos. Porém, o que a gente vem observando, né? Hoje, o que seria o correto? O correto, obviamente, não diria o correto, mas o ideal
seria pegar carros de fato novos para desmontar e fazer essas instalações nos carros antigos. Por que eu digo isso? Um exemplo é o motor Hemi que a gente utilizou na Limousine, aquele projeto 125 que estava no Rolls. Em teoria, um motor que veio de um carro que bateu, tudo mais, pouca quilometragem, estava tudo certo. Mas, por desencargo, a gente resolveu abrir esse motor antes de fazer ele funcionar. E foi onde a gente encontrou lá dentro biela soldada e 2 tipos de pistão diferentes. Um carro de aproximadamente 50, 60 mil quilômetros. Não dá para se entender como, por que alguém faria um negócio desse tipo ou desse nível de qualidade. Diria que isso até pode-se dizer até como algo criminoso, né? Porque fazer algo desse tipo, pô, é muita sacanagem. E é bem comum, a gente quando pega essas mecânicas usadas, né? Se você não conhecer muito bem a fonte de como esse carro foi utilizado, como é que ele era feita a manutenção e tudo mais, a chance de você ter problemas é gigantesca. E muitas vezes aquilo que no começo parece ser mais barato, mais econômico, no final se torna uma dor de cabeça. Desde, por exemplo, módulos eletrônicos de controle do carro, seja do ABS, da PCM, seja módulo de injeção do motor, enfim. É um carro que muitas vezes ficou, sabe-se lá, 1, 2, 3 anos no ferro velho, debaixo do tempo, pegando umidade. Então, quando você vai de fato fazer funcionar, a dor de cabeça é gigantesca. Então, hoje, o que a gente tem evitado? Se vai usar muita eletrônica, algo muito moderno, ideal é usar um carro mais moderno possível, mais novo possível. Então, de forma bem resumida, é assim que a gente faz os projetos de fato aqui dentro da RSC. Então, tem um começo, um meio e um fim, tem todo um planejamento, uma cadeia de parceiros muito importantes para fazer com que isso tudo funcione. Realmente é um desafio muito grande quando a gente fala, acima de tudo, estamos lidando com vidas. Então, a segurança, a qualidade e a seriedade por trás disso tudo tem que ser o nosso lema número 1 sempre, qualidade e segurança.